Eu estou falando com vocês aqui nessa terça-feira, são 14h30, em Porto Alegre, céu azul, algumas nuvens, muito calor. Né? Os institutos de meteorologia aqui do Rio Grande do Sul estão informando que no decorrer dessa semana a temperatura avançará até 50 graus centígrados. Isso não acontecerá no restante do país, mas no Rio Grande do Sul, sim, em função de uma onda de calor enorme aí que já atingiu a Argentina, está atingindo o Uruguai. Os dois fazem fronteira com o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul? Eu sinceramente não acredito em 50 graus. Isso nunca aconteceu aqui no estado. Mas agora mesmo, hoje, nessa terça-feira, já metade da tarde faz muito calor aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, senhores, eu quero conversar com vocês um pouquinho ainda sobre as eleições, o voto impresso auditável. Mas as eleições, a fiscalização das eleições, a apuração propriamente dita. Eu estou publicando no meu blog, polibebraga.com.br, um vídeo em que fica claro ali que os americanos, tal como eu, como você que está me vendo agora aqui, temem por fraude nas eleições deste ano para presidente da República. Não para governador, nem para senador, nem para deputado, nem para... mas para presidente da República. Há um temor, né, em relação a isso aí. Não vem de agora. Né? Esse temor não passou só porque esse debate foi interditado até agora. E o temor é maior ainda porque, se não matarem o presidente, eu já tratei disso aqui outras vezes, o próprio Bolsonaro já, na sua live de quinta-feira da semana passada, manifestou esse temor de sofrer um novo atentado. Né? Tem gente que acha que a única maneira de impedi-lo de cumprir um novo mandato é matando-o. Tentar como tentou o Adélio Bispo, mas dessa vez essa gente é capaz até de contratar um atirador de elite. O Bolsonaro mesmo, eu publiquei um vídeo dele no meu blog, polibebraga.com.br, lembrando que não é só ele vítima de atentados. Já ocorreram mortes muito inexplicáveis aí de pessoas que estavam disputando a presidência da República e poderiam ter sido eleitos, inclusive. Né? Ele citou nomes ali, vários nomes ali, de candidatos que morreram em desastre aéreo, do coração, coisa. Luiz Eduardo Magalhães, né? Você se lembra do DEM, foi presidente da Câmara, estava se aprontando aí para ser um candidato e provavelmente imbatível aí a presidente da República, né? Tem mais gente aí, muito mais gente, né? Coisas inexplicáveis. Enfim, eu não creio em bruxas, pero que elas ai, né? Se costuma dizer. Bom, nós todos fizemos durante boa parte do ano passado uma campanha enorme, inclusive de ruas, pelo voto impresso auditável. A pressão foi tão grande, inclusive, sobre o Congresso, que a deputada Bia Kicis, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, conseguiu colocar em discussão e votação uma proposta de emenda constitucional para exigir do Tribunal Superior Eleitoral a implantação de um sistema de voto impresso auditável. Ou seja, o eleitor vai lá na urna, como sempre, né? Bota ali os seus números, vota, mas ao mesmo tempo, quando ele clicar ali no Start, vai estar saindo o voto dele impresso ao lado, sem que ele possa manejar, né? E esse voto impresso será depositado na urna, né? Ele vai poder ver, mas em seguida vai para a urna. Depois, se quiser fazer um cotejo, vai poder fazer. Parece simples, né? E é simples. Mas
Tribunal Superior Eleitoral, o próprio Supremo Tribunal Federal, eles têm feito uma oposição formidável à introdução desse mecanismo, mais essa camada de transparência nas eleições. A pressão, inclusive, foi tão grande que o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, mais até o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o próximo presidente, que vai presidir as eleições no TSE, foram lá na Câmara pressionar os deputados da comissão especial, que tratou do voto impresso auditável, foi lá pressionar para que eles votassem contra, já tinha maioria a votar a favor. A pressão desses ministros do Supremo foi tão forte que os partidos, muitos partidos, retiraram deputados favoráveis à tese e botaram deputados contrários à tese. A tese, portanto, a proposta foi fulminada ali mesmo, né? E morreu por ali. E esse debate foi interditado. Mas ele frutificou a um ponto tal que este ano, por exemplo, apesar de constrangido, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Barroso, ele decidiu montar uma comissão de transparência. Vamos fazer uma comissão de transparência para acabar com essa história de que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas. E pode. Já ficou claro que pode. Só o Barroso mesmo, que acreditou no terrorista César Batista, quem defendeu, só ele mesmo é que parece que acreditar que as urnas eletrônicas não são fraudáveis. E são. Mas ele criou então essa comissão de transparência. E atendendo uma das exigências do próprio presidente Bolsonaro, colocadas claramente, ele convidou as Forças Armadas para integrar essa comissão de transparência. Ora, senhores, eu acho que vocês, como eu, como o próprio presidente, confiam plenamente na ação das Forças Armadas. Bom, se as Forças Armadas vão participar dessa comissão de transparência, ou seja, se representantes das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, se eles estiverem presentes ali, fiscalizando todo o processo de votação, depois da apuração e depois de totalização, eu sinceramente acho que a gente não tem por que duvidar sobre os resultados. Eu ontem à noite acompanhei uma entrevista do presidente Bolsonaro ao Pingo nos Is, da Jovem Pan. Não estava nem programada essa entrevista, né? De repente, o presidente falou horas e horas, né? Um ponto tal que o jornalista chegou a um ponto lá que já não tinha mais nem o que perguntar para ele. Mas eu quero destacar, aliás, foi, na minha opinião, a melhor entrevista que o presidente Bolsonaro concedeu até agora. Extremamente bem articulada, numa linguagem culta e muito clara sobre todos os assuntos. O presidente tem esse dom de não fugir dos assuntos, né? Ele não usa as palavras para esconder o que está na cabeça. Ele fala mesmo o que tem que falar. Isso é uma das vantagens que ele tem junto ao povo brasileiro, que confia nele, até por isso aí. Mas me chamou muita atenção um trecho ali exatamente sobre as eleições, e que ele traz informações muito importantes ali. Sistematizou informações que já tinha dado até no meu blog aqui, dizendo o seguinte, que no dia 17 de agosto, agora no dia 17 de agosto, o Barroso, presidente do TSE, pediu que o general Braga Neto, ministro da Defesa, indicasse representantes para fazer parte dessa comissão de transparência. O ministro da Defesa, o Braga Neto, o que ele fez? Disse, não, tudo bem, presidente do TSE, nós podemos integrar essa comissão de transparência, mas primeiro eu vou mandar uma comissão de oficiais até o TSE para conversar com vocês, para ter uma ideia melhor a respeito desse processo, sobretudo de totalização dos resultados. E eles foram lá, os oficiais, conversaram com o pessoal da informática, com todo mundo, e voltaram de lá colocando uma série de dúvidas para o ministro da Defesa a respeito da votação eletrônica, da apuração e da totalização. Eles verificaram várias incongruências, várias dúvidas a respeito desse processo.
E fizeram o quê? Olha, anote bem você que está me vendo agora aqui, porque isso é importante. No dia 14 de dezembro, o ministro da Defesa, Braga Neto, enviou um ofício, uma representação para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que ele esclarecesse as dúvidas dos oficiais que foram enviados pelas Forças Armadas para verificar todo esse processo de votação, de apuração e de totalização das eleições para presidente da República. E o que o presidente do TSE fez até foi dia 14 de dezembro. Ele não respondeu ainda. Olha, faz um mês. Ele não respondeu. Nada até agora. Se ele não responder, com certeza o ministro da Defesa, Braga Neto, não vai indicar ninguém para essa comissão de transparência. Porque ele não está disposto a emprestar o nome das Forças Armadas para homologar um processo eleitoral que pode estar viciado e cujos resultados podem ser fraudados. Se o presidente do Tribunal Superior Eleitoral esclarecer as dúvidas, com certeza o Ministério da Defesa indicará os seus representantes e, com isso, eu acredito, o próprio Bolsonaro, o conjunto dos eleitores brasileiros, não terão dúvidas a respeito da lisura do que pode acontecer nas eleições do ano que vem. Sempre, claro, seguindo aquela velha consigna da antiga UDN, União Democrática Nacional, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. De qualquer modo, nessa conversa de ontem à noite, surpreendente, inesperada, do presidente Bolsonaro, ficou claro ali o seguinte, né? Para ele, presidente da República, o jogo tem que ser jogado dentro das 4 linhas. Porque senão, senhores, vai ser na base do game is over, né? Senão vai acabar o jogo, né? Não tem eleição. Ou terá?